Olá, sejam todos bem-vindos ao canal no Enem BR, resolvendo hoje a prova de matemática Enem 2021, prova azul, questão 156 aqui com o professor Michael Gandhi. Diz o seguinte, uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P da massa M em função do tempo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t mais ou menos A cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos A seno de ômega t, em que A maior do que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula. Ômega é igual a 2π dividido por t. T é o período, né, que está justamente acontecendo, né, esse deslocamento, tá? E o W é justamente a nossa, né, o ômega e a frequência, tá bom? Bom, nós temos aqui, os gráficos, né? Considera a ausência de quaisquer forças dissipativas. Então, nós temos aí a demonstração do que aconteceu aí com a mola e do lado direito nós temos justamente o gráfico. A expressão algébrica que representa as posições P de t da massa M ao longo do tempo no gráfico é... Bom, nós temos que observar algumas coisas nesse gráfico, né? E do que nos foi dado. Primeiro, foi dado que ômega é 2π dividido por t, onde t é o período, né? Nós temos também que na fórmula geral nós temos a amplitude. Então temos que identificar no gráfico justamente, né, período e amplitude, né? Nós conseguimos observar aí, que o gráfico, olha o período do gráfico, né? O gráfico começa lá no -3, né? E aí ele sobe, chega lá em cima, né, que nós chamamos de crista, tá? E aí desce novamente, chega num ponto igual àquele que estava no -3 e começa novamente. Então, essa distância, né, é justamente o que nós chamamos de período, né? No caso aqui, o período é π. Professor, de onde é que você está enxergando que esse período é π? Está aqui, Se ele começa nesse ponto e termina nesse, ele vai justamente de 0 a π. Então, o período é π, ok? Amplitude, professor, qual seria? Está aqui, Amplitude é justamente o 3, né? Ele diz que a amplitude é o valor, a amplitude, o A, é justamente o valor máximo que ele pode chegar, maior do que 0. Então, do 0, o maior é justamente aqui nessa crista, Então, é justamente o 3. Então, temos duas informações importantes. Período e também a nossa amplitude, ok? Bom, na fórmula geral também tem o ômega, que é 2π dividido pelo t, que é o período. Como nós sabemos o período, também é fácil agora calcular, né? Então, o ômega será, que é a frequência, será 2π dividido por π, que nós encontramos como período, então ômega é igual a 2. Então, para as nossas equações, né, que foram dadas na questão, mais ou menos A cosseno de WT e mais ou menos A seno de WT, nós temos a seguinte configuração, substituindo os dados que nós temos agora. Mais ou menos 3 cosseno de 2t ou P de t mais ou menos 3 seno de 2t. Essas são as nossas possíveis equações, tá? Bom, vamos a um outro dado que é importante, né? O P de 0 é igual a -3. Como assim, professor? O P de 0 é igual a -3? É de onde ele parte, certo? De onde ele parte é o -3, tá aqui, O gráfico parte do -3. Então, quando o t vale 0, ou seja, o início do período, né?
Quando o t vale 0, o nosso gráfico começa do menos 3. E aí é justamente como nós vamos encontrar a nossa resposta, né? Temos que, para que o resultado seja menos 3, nós temos que utilizar o cosseno e não o seno. Por quê? Porque o t vale 0. Se o t vale 0, o 2t é 0, tanto no seno quanto no cosseno. O seno de 0 é 0, então o p de t daria 0 também. Para que, substituindo t por 0, o resultado seja menos 3, como está no gráfico, é porque a função tem que ser a função cosseno. Porque a função cosseno, ela tem justamente cosseno 1 ou cosseno menos 1. No nosso caso, como o cosseno é de 2t, nós estamos atrás do cosseno de 0, o cosseno de 0 justamente vale 1. Olha aqui como é verdade, ó. Menos 3 vezes o cosseno de 0, já que o t vale 0, menos 3 vezes 1, o resultado é menos 3, como foi dado justamente na questão. Está aqui onde inicia. Então, o nosso gráfico ele só pode ser menos 3 cosseno de 2t. Com isso, nós temos a letra A como resposta. Continue no canal e sucesso no Enem. Até mais!